E aí, galera do YouTube? Como vocês estão, meu povo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, meu óculos tá dando reflexo. E o meu marido falou assim: você tem que. Isso não pode acontecer. Mas eu não consigo fazer sem óculos, gente. Então aguentem um pouquinho aí. O ring light tem que ficar aqui porque hoje tá mega escuro o tempo. E eu prometo que vou começar a analisar para investir, porque tem que investir em iluminação para ver se eu coloco uma lâmpada mais clara aqui. Eu ia gravar até no meu quarto, mas eu acho melhor gravar aqui na sala, tá? Porque aparece a cama, mas, né? Sei lá, na minha cabeça não faz muito sentido não, mas é coisa minha mesmo, tá? Então, gente, vídeo novo do YouTube. Hoje vai ser um vídeo muito legal. Já quero pedir aquele like. Vou esperar aí 3 segundos para vocês clicarem no like. Ok? Clicou aí para ajudar a empreendedora? Para ajudar a youtuber que está começando aqui? Então, clica aí, deixe o comentário, gente. Hoje eu vou deixar vou pedir comentário. Tô pedindo, se vocês não sei o que tá acontecendo, não sei se eu ainda tô aprendendo a me comunicar aqui com vocês, porque vocês não comentam, ninguém fala nada, mas tem alguns comentários já, inclusive no vídeo, teve um vídeo que eu gravei, que eu falei sobre empreender e que vai ter vídeo, eu vou falar, eu quero gravar um vídeo falando sobre o que eu já tô conseguindo vencer, as dificuldades que eu já consigo vencer empreendendo, entendendo o meu negócio, né? O meu negócio, assim, pela graça de Deus, ele já cresceu e tá crescendo, tá, gente? Pra nós que estamos no nicho e que já estamos, né? Já tô aí na jornada há algum tempo, então a gente já percebe que já cresceu, graças a Deus, mas isso fica para os próximos vídeos, então acompanhe que eu vou gravar vídeo sobre isso também, tá? Que teve uma pessoa que perguntou sobre o que eu fiz pra... E eu vi que foi uma pessoa nova que tá aqui no canal. O que eu fiz para sair do fiado. Então, lá no vídeo que eu vou gravar, nos próximos vídeos, você vai acompanhando que eu vou gravar vídeo sobre isso, tá? Então, para não ficar muito demorado aqui, mas esse vídeo vai dar aí uns 20 minutos, tá, galera? Então, vamos até o final, que é importante. Se vocês não quiserem, né, ver os 20 minutos, é só você acelerar aí nas configurações que você consegue ver o vídeo de 20 minutos em 10, tá? Então, hoje eu quero conversar sobre algumas coisas com vocês. Pessoal que me conhece aqui em Santíssimo, que eu moro em Santíssimo, no Rio de Janeiro, que me conhece aqui, eles sabem que eu já fui de uma igreja neopentecostal. E o tema desse vídeo é: meu marido me fez ver os vídeos do Paulo Júnior durante umas 10 vezes. E assim, quando a gente conversa sobre isso, a gente morre de rir, né? A gente morre de rir. Porque, para quem me conhece aqui, e eu acredito que virão pessoas, porque de repente você que me visualiza aí, você é de uma igreja reformada, de uma igreja tradicional, e hoje o assunto é sobre isso, tá, gente? De igreja reformada e de igreja neopentecostal. Vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Você que tá chegando aqui agora, eu já fui de uma igreja neopentecostal, gente, se eu falar errado aí, não repare, tá? Eu fui dessa igreja durante 10 anos. E eu coloquei aí um entendimento de Êxodo, porque essa semana eu estava lendo uma passagem de Êxodo e eu entendi o porquê que algumas coisas aconteceram. Então você vai ter que ver o vídeo todo para você poder entender, tá? Vai até o final aí para você poder entender o que eu quero trazer para a gente poder meditar junto, e de repente você que está me visualizando aqui, você de repente é de uma igreja neopentecostal, né? De repente você frequenta, de repente você, assim como eu, que ficou nessa igreja durante 10 anos e se questionava de um monte de coisa que eu via acontecendo, o que me fez abrir os olhos, né? O que me fez entender que eu estava numa igreja que era heresia, né? Eu não tenho medo de falar isso, tá, gente? No início eu tinha medo. Foi lendo a Bíblia, né? Foi lendo a Bíblia. Já falei isso aqui várias vezes e eu não vou cansar de falar. Foi lendo a palavra. Então, a gente saiu dessa igreja, para começar o assunto.
eu fiquei 10 anos. Eu comecei a questionar algumas coisas que aconteciam dentro da igreja. Por quê? Porque eu lia a Bíblia, porque eu lia a palavra de Deus. Eu pegava a Bíblia, eu lia e eu fazia o meu devocional, né? Eu fazia o meu devocional do meu jeito. Eu pegava, né, a Bíblia, sentava, lia o texto, cantava um louvor e ficava ali me humilhando perante o Senhor dentro do meu quarto. E eu questionava muito algumas atitudes, algumas ações das pessoas lá dentro, tá? Eu não vou citar nome de ninguém, gente, podem ficar tranquilos. Eu não vou citar nome de ninguém e nem vou citar a igreja que eu saí, tá? Porque isso não é minha intenção. E a intenção é que, de repente, você que está aí me visualizando, que você está nessa igreja e aconteceu como eu, né? De ficar lá e achando que eu estava certa, e achando que só lá era a igreja que levava para o céu, era a única igreja que existia, porque lá eu tinha um ministério, né? E eu não tinha coragem, eu não tinha ânimo, eu não tinha intenção, não vou nem dizer ânimo, né? Eu não tinha intenção de sair dessa igreja. Até que, né, em 2019, eu e ela nos casamos, né? Eu cresci espiritualmente, porque quando eu me converti, eu fui para Jesus de uma forma muito dolorosa. Isso também é assunto para outro vídeo, tá, gente? Eu fui para Cristo de uma forma muito dolorosa mesmo, assim, para mim. Foi difícil pra caramba, porque foram coisas que aconteceram na minha vida e que me levaram a entrar em depressão, que eu já falei também em outros vídeos sobre isso. Eu entrei numa depressão assim que eu via tudo escuro, sabe? Eu fiquei num estado emocional que eu não via esperança. Quem me conhece da minha igreja e as meninas que me conhecem eu sei que algumas assistem, elas já me viram falando isso algumas vezes. Então eu fiquei num estado emocional muito, muito deplorável, assim, deplorável, por muitas coisas que tinham acontecido comigo. Então, muitas coisas que tinham me abalado, assim, emocionalmente. Então, eu passei, assim, a ver tudo escuro, eu via, assim, tudo cinza, sabe? Tudo cinza. E aí, naquela fase ali, eu percebi que eu precisava de um socorro. Eu precisava de um socorro emocional e espiritual. Só que no meu caso, corri para uma igreja, né? Eu corri para uma igreja, inclusive, eu te aconselho a você que me visualiza aí, se você tá passando por isso, procure um psicólogo, né? Procure um psicólogo, procure um psiquiatra, que eu não procurei na época. Não tive orientação, nem sei. Gente, eu vim ter orientação depois de uns anos que eu comecei a ver pregações de uma pastora que ela começou a dar, ela deu o testemunho dela, que ela tinha passado por depressão e por causa da religiosidade da igreja, por conta de muitas coisas da igreja, ela não procurava ajuda. E aí, às vezes, e isso é horrível, mas também isso é assunto para outro vídeo. A intenção de gravar esse vídeo aí não é essa. Mas por que eu tô falando isso tudo? Para entender que aí eu fui para uma igreja que tinha essa questão de venha que você vai ser liberto, venha que você vai ser curado, sabe? Então eu tinha aquele anseio ali, diante daquilo que eu tava vendo, de algo sobrenatural acontecer e me tirar daquele estado que a minha alma estava naquele momento. Então eu corri para uma igreja, e onde eu fui socorrida? Eu fui socorrida numa igreja neopentecostal. Então, assim, desde aquele tempo, houve uma conversão verdadeira, porque dali em diante eu falei para Deus assim, eu não quero mais viver essa vida, daqui por diante eu quero fazer a tua vontade, né? Eu orando a Deus, várias orações, porque junto com tudo isso que eu senti, eu tinha pânico, a minha mente ficava assim num looping muito doido, que eu não conseguia entender, aquilo me trazia muita ansiedade, muita tristeza, muitos sentimentos, porque tinha acontecido muita coisa também, né, que eu já falei que vou contar em outro vídeo isso. Então, e aí eu precisava de algo assim que na minha mente ia ser rápido,
Na minha mente ia ser rápido. E também eu já tinha frequentado essa igreja que eu congreguei durante muitos anos em outros momentos. Então eu fui para essa igreja. Enfim, aí fiquei nessa igreja, lá eu fui, como eu tinha muita sede, assim, de ser curada daquilo que estava acontecendo comigo, que eu queria que aquilo passasse logo, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu era uma mulher, assim, nessa fase, eu tinha 33 anos, tinha 32 por aí, eu não me recordo muito. Então eu tô com 46, já fazem 13 anos. Assim, eu me vi, a depressão me deixou num estado de paralisação, eu tava paralisada. Eu continuava fazendo as coisas, inclusive na época eu não pedi licença do trabalho, eu continuei trabalhando assim mesmo, pela graça de Deus, porque hoje eu fico pensando, meu Deus, eu nem sei como é que eu aguentei. Eu tive uma carga emocional, isso me trouxe até algumas consequências depois, né, também, que futuramente eu vou conversar aqui com vocês sobre isso. E aí eu comecei a frequentar essa igreja, então eu com aquela sede ali que alguma coisa acontecesse para eu ficar curada logo, para eu ficar, para eu sair daquele estado, eu na minha mente, entendam isso, gente, na minha mente, tudo que eu fizesse para Deus ali, se eu ficasse dentro da igreja, se eu me dedicasse à obra, aquilo ia passar logo, sabe? Na minha mente era dessa forma que ia acontecer. E de uma certa forma, eles fazem com que você entenda isso, sabe? Porque a igreja que eu frequentei, eles te incentivam muito a trabalhar na obra, a fazer a obra, sabe? Eles te incentivam. Tudo deles é o ministério, tudo deles é o ministério em primeiro lugar, sabe? Eles trabalham isso na sua mente com o decorrer do tempo, com que você tá, e se eles perceberem que você tem essa inclinação, daí sim, daí eles te botam pra fazer um monte de coisa, sabe? Daí eles te botam pra fazer várias coisas. Então, nisso, eu fui crescendo ministerialmente, vamos dizer assim, na igreja, né? Porque daí eu comecei já. Aí eu cheguei pro pastor e falei, eu quero fazer alguma coisa pra Deus, eu quero trabalhar pra Deus e tal. Aí eu já tinha, né, sempre gostei de cantar, aí já comecei no ministério de louvor. Aí daqui a pouco eu tava evangelizando na rua. Aí daqui a pouco eu tava fazendo faxina na igreja. Aí daqui a pouco eu tava indo visitar pessoas. E eu fiz várias coisas, sabe? Então, quando eu menos esperava, o pastor me chamou e disse, vamos te colocar como colaboradora. A partir de agora você vai ser colaboradora, a colaboradora Rosenilda. Tá, fiquei como colaboradora da igreja, que era antes do chamado obreiro, que eles falam. E fiquei como colaboradora durante mais ou menos um ano, e logo depois eu fui para a obreira. Então, quando eu fui para a obreira, que eu tinha aquela disposição de estar ali, de cantar, quando me dava oportunidade eu ia, pegava o texto e levava a palavra do meu jeito, falando do jeito que eles ensinam, da doutrina deles. Logo, esse pastor me colocou para fazer uma campanha em outra igreja. E aí fiquei fazendo campanha. E, gente, tudo isso acontecendo e eu passando pelo processo da depressão. Tudo isso. E eu passando ali, lutando com a minha mente, lutando com pensamentos, lutando com muitas coisas que eu sentia, meu corpo que sofria um pouco. Mas na minha mente eu tava fazendo aquilo ali para Deus. Então, sabe? Na minha mente eu continuava. E aí teve uma fase assim que marcou muito para mim, que eu cheguei para a esposa do pastor e eu sentia muita dor no peito, muita assim. Muita, gente, muita, sabe? Do meu peito parecia que fazia assim, sabe? E aí eu me lembro que eu cheguei pra ela, conversar com ela, eu lembro que a gente sentou no altar da igreja, eu falei, olha, eu não aguento mais, eu sinto muita aflição, gente, em momento algum, naquela religiosidade, eu só tinha uma coisa na minha mente, uma hora Deus vai me curar. Uma hora Deus vai me curar. E a gente sabe que para Deus, Deus pode sim nos curar, Ele é poderoso. Mas Deus pode também usar os médicos. Os médicos são um instrumento de Deus capacitados para nos ajudar, né? Através daquilo que a medicina, né, nos oferece.
E aí ela dizia assim, repreende demônio, dona Rosa, ela dizia, repreende demônio. Gente, eu saía dali do mesmo jeito e continuava. Então, foi quando eu conheci o meu esposo, e aí, para encerrar isso aqui, para vocês entenderem que eu, durante todo esse, o que eu vivi lá durante todos esses anos, quando eu conheci o meu marido, eu comecei a contar tudo isso pro meu marido. E meu marido é estudante de psicologia, ele falou assim, você tem depressão? Ele falou assim, você tem depressão. E nisso também eu já estava assistindo o vídeo dessa pastora, que eu citei no início do vídeo. Ele falou, você precisa urgentemente procurar um psicólogo, um psiquiatra. E foi aí, gente, que eu comecei a me tratar de depressão, tá? Eu nem ia falar isso aqui, mas o assunto surgiu. Tá, eu e ela nos casamos. Né, namoramos um ano e pouco e casamos. E aí, de vez em quando, o meu marido começou a congregar comigo, nessa igreja, né? Ele começou a congregar comigo. E aí, de vez em quando, o meu marido refutava algumas coisas que aconteciam lá dentro, mas pra mim era tudo normal. Tudo normal. E ele refutava algumas pregações, alguma coisa que o pastor falava no altar. Inclusive, até a minha nora, ela falou pra mim que uma vez ela tava, né, com meu filho, e aí ela escutou meu marido falando alguma coisa, e eu falei assim, não, você não pode falar nada, porque o pastor é autoridade, você não pode questionar o pastor. Você que me visualiza aí, saiba de uma coisa, se o teu pastor falar alguma coisa na igreja que não seja bíblico, você pode refutar o seu pastor. Você pode ler a Bíblia, pegar a palavra e dizer, ó, pastor, o que o senhor falou aqui, ó, tá errado. Não é bíblico, tá? Você pode fazer isso. Mas pra mim, não. E aí, ele já vinha por um tempo, o meu marido sempre viu pregações das igrejas reformadas, né? Que são a igreja presbiteriana, tem a batista também, mas também não vou entrar nesse mérito aqui, tá, gente? Pro pessoal que me vê aqui, que já é da igreja reformada, tudo bem, mas pessoal que não é da igreja reformada, eu ainda tô estudando, hoje em dia, graças a Deus, eu sou presbiteriana, né? Então, hoje em dia, já tem 2 anos que eu comecei a entender sobre doutrina, porque até então não entendia nada sobre doutrina. E então, hoje em dia, eu posso falar alguma coisa, mas, assim, ainda tem muita coisa. A gente é um eterno aprendiz, a verdade é essa, né? Então, mas eu não vou entrar nesse mérito aí. E aí, meu marido começou a colocar as pregações do Paulo Júnior, né, que é um pastor reformado. E nessas pregações do pastor Paulo Júnior, tinha uma pregação que ele via que falava sobre heresias nas igrejas neopentecostais. Ele falava. E aí, ele colocava aquela pregação, e eu lembro que eu estava na cozinha e eu escutava. Eu estava na cozinha. E quando eu menos esperava, ele assistia toda a pregação. E nessa pregação se citava citava nomes de pregadores hereges. E um dos nomes era o nome do líder da igreja que eu congregava. E só que eu entrava por aqui, saía por aqui. Eu continuava com aquele pensamento. Não, é o líder da minha igreja e tal. Ele é sério, ele é bonzinho e tal. Só que com o decorrer do tempo, quando a gente começou, quando eu já vinha, né, como eu falei pra você, eu já vinha lendo a palavra. E quando eu escutava o líder da igreja falando assim, não vejam pregações de outros pastores, porque isso vai desviar vocês. Vocês têm que ver a pregação, porque vocês têm que imitar o fulano, porque vocês têm que imitar ele, tudo que ele faz vocês precisam fazer. Aí aquilo ali começou a me confrontar, eu falei, gente, mas isso não faz sentido isso, né? Não faz sentido. Aí eu lia, teve uma passagem que eu li, mas eu esqueci. Se em outro momento eu me lembrar, eu trago em outro vídeo pra vocês, que foi ali que os meus olhos, se abriram. Falei, meu Deus, sabe, eu já vinha assim, né, de várias coisas, e ali foi uma pregação que Paulo falou sobre os líderes que fazem coisas erradas, mas eu não vou falar isso aqui, porque eu não me lembro assim de cabeça, mas eu peguei e mostrei pro Alan, falando, nossa, Alan, tudo isso aqui acontece lá. Tá assim aqui na minha mente, mas eu não me lembro exatamente qual foi. Se eu me lembrar, eu trago em outro vídeo.
E aí ela começou a colocou uma vez a pregação do Paulo Júnior, depois colocou 2 vezes. Gente, eu coloquei 10 vezes aí, que foi um número assim só simbólico, né? Mas foram várias vezes, várias vezes. Então, conforme aquilo ali foi entrando na minha mente, quando eu chegava na igreja e eu lendo a palavra também, lendo a Bíblia, e eu via as práticas lá de dentro da igreja, e aí eu sabia que não estava de acordo com o que a Bíblia diz, aquilo começou a me confrontar. Eu falei, não, mas não faz sentido, tá tudo errado então. E aí eu comecei a entrar em outra situação, porque daí eu comecei a entrar em conflito por causa do tempo que eu tava lá. Por isso que hoje, gente, aí entra na parte do êxodo que eu vou ler aqui para vocês. Hoje eu entendo, há um tempo atrás eu ia nos status, vocês que me visualizam aqui, que veem os meus status, de repente você que tá me visualizando aí, que é da igreja neopentecostal, talvez até da igreja que eu congregava, porque eu sei que alguns vão vir, eu entendo você, porque é difícil, é duro pra gente escutar isso tudo e saber que você tá 10 anos, às vezes tem pessoas que estão 20 anos, inclusive os pastores que foi o que eu fiquei mais tempo com eles, são pessoas assim super bacanas, são pessoas assim que eu sei que são maravilhosas, mas que estão lá e que a vida deles é lá. E que se eles saírem de lá, eles vão ter que recomeçar tudo de novo. Pra mim e pro Alan, não foi tão difícil, porque não foi tão difícil e foi, porque a gente não tinha nenhum cargo na igreja. Assim, algum cargo, tipo cargo pastoral. Mas a gente quase se tornou pastor nessa igreja. E eu vou contar isso em outro vídeo, tá? Em outro vídeo eu conto pra vocês essa história também. E aí a gente... ali, né, a gente... Foi doloroso pra mim sair. Porque eu conhecia as pessoas e eu já tinha descoberto que todo aquele castelo, né, que tinha sido construído era um castelo de areia, né? E todo aquilo que eles tinham trabalhado na minha mente, porque eles trabalham, você é líder, inclusive teve coisas que o pastor, quando a gente, que foi assim, a chave pra gente sair, que eu vou contar também em outro vídeo, o que ele falou, que me deixou completamente assim, irritada. Quando ele me falou irritada, me deixou irada, tá, gente? Me deixou irada. E a Bíblia diz que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar, né? E eu fiquei completamente irada. E naquela hora ali, porque ele falou coisas absurdas, e eu fiquei calada. Depois, quando eu saí, eu falei as coisas para as pessoas que estavam lá, e falei porque que eu estava saindo, e também, isso também eu vou contar para vocês em outros vídeos o que eu falei, porque eu fui honesta. Eu falei, não é justo, eu descobri, isso foi o meu entendimento, gente, se eu tô certa eu não sei. Eu falei assim, Deus me mostrou que eu tô num lugar que é um lugar que prega algo que é errado, então agora eu vou sair calado, não vou falar para ninguém e as pessoas que estão aqui. Mas a gente sabe que quem faz a obra é Deus, e aí entra no que eu vou ler para vocês. Por que às vezes, quando eu saí dessa igreja, eu me perguntei, gente, por que Deus permitiu que eu ficasse tantos anos nesse lugar? Eu entrei nesse conflito, eu fiquei, meu Deus, por que eu fiquei 10 anos nesse lugar? E aí eu lendo uma passagem, eu tô lendo o livro eu tô começando a Bíblia do início novamente. E aí eu lendo o livro de Êxodo, Deus me deu um entendimento aqui, quando o povo saiu do Egito, e né, Deus tinha mandado as pragas ali, tirou o povo do Egito com a sua mão forte. E aí quando o povo estava já caminhando para a terra prometida, Deus fala assim, ó, em Êxodo, tô lendo a Bíblia aqui, tá vendo? Em Êxodo 13, talvez isso resolva alguns conflitos que possa estar, que às vezes a gente fica pensando, algumas coisas que a gente fica se perguntando. Talvez isso resolva algum conflito interno que você tem aí dentro da tua mente. Por que algumas coisas demoram tanto, né, para acontecer? Por que às vezes até Deus, a gente sabe que Deus tem alguma promessa para nós, para nossa família, porque Deus tem promessa para nossa. A maior promessa que Deus tem, nós sabemos que é a salvação eterna. Mas Deus tem promessas para nossa vida aqui nesse tempo, nessa vida, né? Tem coisa a se cumprir na nossa vida. E o povo ali estava
estava próximo de receber a promessa da terra prometida, né? E aí, mas olha o que Deus diz aqui em Êxodo 13:17, diz, Deus guia o povo pelo caminho. Então eu pensei assim, eu lendo essa passagem, eu falei, Deus estava me guiando, né? De alguma maneira, por mais que eu não estava entendendo nada que estava acontecendo, né? Ali, estava naquele ambiente ali, né? Em que estava acontecendo várias coisas que não eram da vontade de Deus, mas pela soberania dele, ele estava me guiando, né? E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Vou ler só até aqui. Mas eu entendi, quando eu li isso aqui, eu já tinha lido essa passagem, inclusive ontem eu e a Alan, a gente saiu para comprar algumas coisas aqui para casa. E, né, quem estiver chegando aqui agora no vídeo, o Alan é o meu marido, né? Então, eu tava falando pra ele, caramba, amor, eu li isso e me veio à memória os meus questionamentos sobre por que eu fiquei tantos anos na igreja neopentecostal. Eu falei, meu Deus, por que Deus permitiu que eu ficasse lá? E é interessante que a igreja que eu voltei a congregar era a igreja que eu comecei no início, porque a primeira igreja que eu comecei a congregar foi a igreja presbiteriana. E eu falei assim, meu Deus, por que eu fiquei... Eu sempre tive esse conflito dentro... Aliás, desde que eu saí da igreja, dessa igreja, eu perguntei por que Deus me permitiu ficar lá? Se estava tudo errado, por que eu não saí de lá antes? Então, Deus permite, às vezes, que nós ficamos, mas não estamos prontos. Né? O povo não estava pronto para enfrentar aquelas coisas que ele poderia enfrentar se ele fosse para um caminho mais curto. Então, gente, isso resolve alguns conflitos. Às vezes a gente fica perguntando por que alguma coisa não acontece na nossa vida, né? Na verdade, isso a gente já sabe, mas, tipo assim, às vezes, do nada, você pega a Bíblia e você lê a palavra e Deus te dá um ensinamento, um discernimento de algo que você fica assim, meu Deus, é isso, sabe? É isso, virou uma chave, é isso, né? Deus permitiu. Aliás, nesse caso aqui, só quem entrou na Terra Prometida foi Josué e Caleb, né? Então, gente, para encerrar aqui, que já tá aí para quase 30 minutos de vídeo, nós saímos da igreja depois de tudo isso. Próximo vídeo eu vou contar para vocês o que o pastor falou pra gente, que me deixou irada, que me deixou muito irada, e também vou contar pra vocês que depois que a gente saiu de lá, a gente saiu assim como rebeldes de lá e foi muito ruim pra mim, sabe? Porque eu tinha amizades lá e tal, mas enfim, gente. E o que mudou, né, depois que a gente saiu de lá? O que mudou? Então, esse foi o vídeo de hoje, e essa série de vídeos já é contando um pouquinho da minha história e das minhas andanças aí no neopentecostalismo. Talvez para você que me visualiza aqui, de repente você já foi de uma igreja e para você não fez diferença nenhuma, né? Não faz diferença nenhuma. Mas para mim fez muita diferença. Assim, me tocou muito quando eu saí de lá e eu descobri, assim, que existe vida depois neopentecostalismo. Para mim fez muita diferença e mudou muito. Nossa, a minha visão mudou completamente depois que eu descobri que eu fiquei, né, como eu falei pra vocês, fiquei tantos anos numa igreja que era herege, e depois Deus me levou pra uma igreja que é uma igreja verdadeira. Tá bom, gente? Então, próximo vídeo eu vou contar mais um pouquinho dessa história pra vocês. É isso por hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!